Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Terça com Sucesso, né? Hoje nós vamos apresentar aqui um vídeo sobre uma tecnologia e depois, não preciso antecipar, eu vou rodar o vídeo aqui e depois dessa apresentação a gente faz um debate, ok? Olá, sejam muito bem-vindos ao Terça com Sucesso e à comunidade do nosso GIA, o Grupo de Interesse de Inteligência Artificial. Hoje a gente vai fazer uma análise super prática e direto ao ponto de uma inovação que tem um potencial gigantesco. Se você acompanha esporte, sabe muito bem o quanto as transmissões evoluíram, né? Mas com certeza sabe também daquelas frustrações que continuam rolando de vez em quando. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar na tecnologia da Arcturus e entender como ela promete revolucionar os replays esportivos, indo muito, mas muito além dos limites das câmeras fixas que a gente está acostumado a ver. Vamos nessa? Para começar, deixa eu te fazer uma provocação. Quem nunca perdeu a paciência com um ângulo ruim bem na hora do VAR, não é mesmo? É aquele momento de tensão e a imagem ali em 2D, chapada, simplesmente não ajuda a cravar se foi falta, se o jogador estava impedido ou se a bola entrou de fato. O grande problema é que as câmeras fixas têm limites físicos, não tem jeito. E aqui vale um aviso super importante. A tecnologia que a gente vai ver não substitui o VAR, tá? Até porque o VAR é todo um processo de arbitragem. Mas o que essa novidade faz é oferecer perspectivas cruciais que uma câmera tradicional, daquelas presas num tripé, simplesmente não consegue capturar. E é exatamente aí que a Arcturus entra em campo. O grande diferencial dele, segundo as fontes que avaliamos, é a proposta de transformar aquela transmissão plana em duas dimensões em um verdadeiro gêmeo digital 3D totalmente explorável. Para você ter uma noção da força deles no mercado, eles levantaram há pouco tempo uma rodada de investimento de 2,3 milhões de dólares, liderada pela LDV Capital. A premissa central é genial: colocar você, o árbitro ou analista, literalmente dentro da jogada, usando hologramas 3D muito avançados. Mas afinal, como é que isso funciona na prática? O conceito-chave aqui é o chamado vídeo volumétrico. Explicando de um jeito bem simples e sem jargões complicados, o vídeo volumétrico não grava só uma imagem plana, ele captura o volume completo daquele espaço. É como se ele criasse uma cópia digital idêntica daquele momento do jogo, com profundidade, iluminação e cores precisas. É quase como um holograma da vida real. E a partir do momento em que você tem esse gêmeo digital, acabou aquela restrição de ponto de vista. Você pode andar livremente por dentro da cena e observar cada detalhe. O processo de captura é super interessante e acontece em etapas bem claras. Primeiro, dezenas de sensores e câmeras sincronizadas são espalhadas ao redor da arena ou do estádio, todas focadas no campo. Na hora que a jogada acontece, essas câmeras gravam a ação ao mesmo tempo, de vários ângulos diferentes. Na segunda etapa, entra a mágica da inteligência artificial e dos algoritmos de visão computacional da Arcturus para processar toda essa montanha de dados. O último passo é juntar tudo isso num modelo 3D contínuo e interativo, preenchendo os espaços em branco de forma totalmente virtual. Quando a gente compara os dois cenários, o salto prático fica evidente. Pensa comigo. Na transmissão normal, se um jogador entra na frente da câmera bem na hora do chute, já era, a gente perde o lance daquele ângulo. Agora, operando o sistema da Arcturus com uma câmera virtual livre, a história é completamente outra. Você pausa a ação e navega pelo campo. Dá para ver a jogada por cima do ombro do atacante, ter a visão exata do goleiro ou até olhar de um ângulo aéreo no meio da área, num lugar onde seria impossível colocar uma câmera de verdade. O grande ganho aqui é ter o controle total sobre o espaço da jogada. E se você está se perguntando quem está por trás disso, a equipe impressiona. E sendo bem fiel aos fatos aqui, não é que eles inventaram sozinhos os grandes clássicos de Hollywood, mas o time tem um currículo de altíssimo nível. Segundo as fontes, a Arcturus conta com profissionais que já passaram por gigantes como Lucasfilm, Pixar, Microsoft, Nvidia e Unity. Somados, eles têm 4 prêmios da Academia por Inovação Tecnológica. Ou seja, a ideia é pegar uma década de experiência pesada em efeitos visuais de cinema e realidade mista e trazer tudo isso direto para o mundo do esporte ao vivo. E olha, isso não é só um projeto teórico de laboratório. A tecnologia já está rodando em testes no mundo real e em ambientes super complexos.
De acordo com as reportagens, a Arcturus já conduziu pilotos com organizações enormes, tipo a Liga de Beisebol Americana, a MLB, com o UFC e até com o time de hóquei da NHL. Esses pilotos são fundamentais para testar na prática como a captura volumétrica lida com a velocidade absurda de um arremesso ou a total imprevisibilidade de um golpe no octógono. O impacto dessa tecnologia reverbera por todo o ecossistema do esporte. Para quem transmite, imagina só, são ângulos nunca vistos antes e novas oportunidades de receita premium. Para os técnicos e times, vira uma baita ferramenta de análise de desempenho, porque dá para dissecar o posicionamento tático direto no 3D. Para nós fãs, a promessa é uma imersão surreal, seja no celular ou num óculos de realidade virtual. E para os patrocinadores, abre-se um leque novinho em folha para contar histórias e engajar o público de um jeito diferente. Mas, sendo super transparente com vocês, onde é que a gente está hoje? Lidar com vídeo volumétrico exige um poder de computação muito alto. As fontes indicam que o verdadeiro santo grau para Arcturus, o próximo grande salto, é diminuir esse tempo de processamento. A expectativa é conseguir fazer essa transmissão 3D totalmente ao vivo, com a mesmíssima velocidade de uma transmissão normal em 2D. Hoje a gente já vê esses replays volumétricos sendo gerados logo após o lance, mas a grande meta do mercado é que isso role em tempo real e de forma contínua no futuro. Além da barreira tecnológica, vale a pena a gente ter um olhar crítico aqui. Relatos mostraram que em alguns testes preliminares, como nas transmissões em 3D da MLB, rolaram algumas falhinhas visuais, sabe? Enquanto a inteligência artificial tentava renderizar a galera correndo rápido. E tem também uma questão mais filosófica no ar. Será que ter tanta perfeição e informações milimétricas não tira um pouco da emoção humana, daquela imprevisibilidade que faz a gente amar o esporte? É algo muito válido para a gente refletir enquanto a indústria caminha para esse cenário cheio de câmeras inteligentes. Mas, debates à parte, a direção para onde o mercado está indo parece bem clara. O CEO da Arcturus, Steve Sullivan, resumiu muito bem essa visão de longo prazo. Ele disse, abre aspas, é a evolução natural do vídeo 2D e uma categoria totalmente nova de direitos de mídia para as ligas monetizarem. É exatamente isso. A gente está provavelmente diante de uma mudança de geração na forma como o conteúdo esportivo é capturado, distribuído e, principalmente, como a gente consome tudo isso em casa. Então, para fechar nossa análise, fica essa reflexão. Com a inteligência artificial, a visão computacional e os vídeos em 3D, quebrando de vez as barreiras das câmeras tradicionais, como é que vai ser a nossa percepção e a nossa paixão pelo esporte no futuro? A tecnologia para entregar um replay geometricamente perfeito já está no horizonte. E os impactos, tanto na precisão ali da arbitragem, quanto no puro entretenimento, prometem ser gigantescos. Muito obrigada por nos acompanhar nesta explicação. Continue prestigiando o canal Terça com Sucesso, que acontece todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas. O nosso tema de hoje foi Tecnologia da Arcturus, para quem não aguenta mais o VAR. Faça parte do nosso grupo acessando o link na tela, sucessos.org.br/grupos de interesse /GIG de inteligência artificial. O nosso e-mail de contato é sucessosospoficial@sucessospen.org.br. Este material foi elaborado para redes sociais por Valmir Feltrin. Um grande abraço e até a próxima. Bom, pessoal, montei, vocês viram que acaba dando problema, né? No final ela fala que tá escrito, tá na tela, e no final não tem nada, né? Mas é o de menos, né, Vomir? Que às vezes ela tem um erro de dicção também, guarda-chuva, fala guarda-ruva, dá uma erradinha, mas a gente sabe que. E a menina, e também essa questão do sotaque, né? Que hora troca um pouquinho pelo carioca, hora fala mais um pouquinho, mas eu acho que é muito bem feito o vídeo. Benefícios e não O benefícios contexto da está todo tecnologia captado ali dentro. avançada no esporte. É o de menos. Legal. O texto tá coerente, ou seja, as imagens, ou seja, tem coerência no contexto, no conteúdo. Falhas aí pontuais que passam até desapercebidas em alguns casos. Interessante. Essa questão do sotaque, Valmir, houve alguma seleção, alguma escolha ou é feito aleatoriamente? Porque eu percebo que já em vários outros vídeos prevalece muitas vezes o sotaque carioca aí, né? Puxado, né? Eu percebi isso em outros vídeos. Eu acho que nós temos que fazer um prompt que dê
essa continuidade, entendeu? Eu acho que o prompt que eu preparei, ele não cuida da voz, né? Ele cuida muito para ele não inventar, para ele ter uma sequência lógica, para que ele fragmentasse em começo, meio e fim a história, né? Esse material, só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de links que ele utilizou para poder montar essa apresentação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um comentário enquanto isso, Almir, acho que a questão a voz ou o tom de voz, realmente é uma questão só de você botar no prompt, porque na API do Gemini, a que a gente usa para fazer o texto para voz dos nossos posts, tem um parâmetro lá que é justamente qual que é a voz que eu quero usar, que eu acabo usando aquela da moça, mas tem outras, você pode usar outras como parâmetro. Então, se você colocar no prompt lá, se você quer uma voz masculina, tal, ou feminina de tal idade, que ele também consegue adaptar. Beleza, boa. Então, eu acho que eu vou incluir. Então, eu peguei todo esse material aqui, ó, esses links aqui, que tem a ver com reportagens e a fonte, né, da própria Actors, né, sobre esse evento. Mas, efetivamente, no prompt, eu não coloquei nada sobre a voz. Então, eu vou melhorar esse prompt acrescentando o tom de voz, tá? Outro ponto. Só para trazer uma coisinha sobre o KLM. Antes, o KLM, a gente entrava aqui, ó, e ele mostrava o prompt. Sumiu. Não tem mais, você tem que escrever, tá? Mostra o prompt que foi utilizado, tá? Só uma novidade aí do KLM, tá? Ô, Valmir, Oi. você está usando o KLM da sua conta ou da conta Sucesso do Workspace? Nesse caso, eu usei o da Sucesso, do Workspace. Tá? De forma bem simples, mas ele não tem nada demais aqui, tá? Não melhorou nada, tá? Bom, indo para o que nós assistimos, né? Eu acho que temos algumas provocações ali, né? Vou começar a falar um negócio para você. Eu abri o meu aqui agora, que eu usei hoje. Eu acho que é com o teu, hein? Porque ele abre lá os comandos que você deu. Tem lá nos 3 pontinhos a opção de olhar qual foi os comandos, né? Você clica, ele abre o prompt que você escreveu. Pode ser, mas tanto da Sucesso quanto o meu pessoal, quanto o Sucesso que eu falo é o da própria conta, tá? Da Sucesso. Aqui, Tem ó. o do Gmail e tem o que eu utilizo. Eu utilizo os 3. E nos 3 sumiram. Ó, Tá? aqui, ó. Fiz um aqui, ó. Eu clico, ó. Ver comando fonte, ele abre. Você viu que o meu não... exatamente. A sua conta aí, quando você trocou de conta, talvez... Não, eu estou falando, os 3 que eu utilizo alteraram, né? Bem, gente, vamos bater um popinho sobre esse vídeo, né? Porque ele traz uma novidade aí, né? Eu tinha colocado na provocação, né? Mas eu tenho uma outra aqui, né? Se a tecnologia ela consegue reconstruir uma jogada em 3D, mudar ângulo, câmera, né? Detalhes que o olho humano não percebe, ela não está melhorando a transmissão, né? Ela está só melhorando a transmissão ou ela está começando a julgar o esporte? Eu acho que aí está julgando, entendeu? Começa a entrar no milímetro do chute do cara, porque segundo o que eles estão dizendo, você vai estar dentro da jogada. Imagine um impedimento, né? Ou então imagine que a bola esteja saindo do basquete naquele momento finalzinho do cronômetro, né? Aí ele faz o cruzamento do final do cronômetro e a bola saindo da mão do cara, né? Até que ponto, né? Aonde está? Né? Eu acho que vira um julgamento. O que vocês acham? Vamos bater um papo sobre isso aí. Fiquem à vontade aí para vocês levantarem suas mãos. Vai lá, Roberto. Depois o Varalo. Na verdade, assim, eu me lembrei de alguns fatos aí, né?
esse conteúdo, né, ele mostra o uso da tecnologia no estado da arte, digamos assim. Só que nós já tivemos outros estados da arte anteriormente, né? Eu me lembrei que nos anos 90, o vídeo aí faz referência, por exemplo, à técnica de holograma. E eu me lembro que eu mostrei aqui o bottom da Condex, né? E eu me lembro da Condex 93, né, que foi lá em Las Vegas, tinha um conjunto de monitores nos corredores da feira, mostrando uma garrafa de Coca-Cola 3D feita com holograma e ela saía do monitor. Então a imagem se projetava no espaço. Era uma coisa assim que assim, gerou um impacto visual muito grande na época. Tanto é que isso faz mais de 30 anos. Logo depois, nos anos 90 também, com a evolução da tecnologia RFID, nossos colegas aí, João Neves, que, né, quem é da Sucesso conhece, se associou com o Marão, o Marão era vice-presidente do Grupo Itaú, né? O Vladimir conhece bem aí essa turma. E eles passaram a investir, desenvolver a questão do IoT baseado na tecnologia RFID, e um dos projetos pilotos que eles fizeram foi justamente numa partida de tênis, para colocar o chip na bolinha para saber se passou da rede, se não passou, qual foi o ângulo, qual foi a velocidade. Então, isso eu estou falando de 30 anos atrás, né? Então, já existia tecnologia capaz de auxiliar, né? Auxiliar as pessoas, ou o árbitro, ou quem está assistindo, ou quem está transmitindo, narrando essas partidas, né? E hoje, Valmir, entrando na pergunta aí que você colocou, se está vendo julgamento, né? Se você pensar bem nessas partidas aí de maior projeção, tem sempre uma equipe ali de locutores que fazem esse papel, que fica discutindo, né? Olha, foi, não foi, olha, eu vi desse ângulo aqui, foi impedimento, não foi. Então, assim, já existe um julgamento, né? E muitas vezes a resposta não é concreta, né? Fica a interpretação, olha que interessante, fica valendo a interpretação, assim, a revelia do fato em si, né? Então, a gente não sabe qual foi, digamos assim, a métrica, né, que foi utilizada ali, né? Tem alguns recursos visuais, né, que a própria câmera de TV mostra, um alinhamento paralelo, né? Mas é isso, a tecnologia né, é uma ferramenta que vem auxiliar, ela não pode levar o crédito digamos assim, do veredito, né? Então é isso. São essas três coisas aí que eu me lembrei, né? Beleza, obrigado. Beleza, obrigado. Paralo? Boa noite. Bom, eu acho que essa tecnologia, acho que eu talvez usaria muito mais para ter uma experiência diferente, por exemplo, já que ela consegue te colocar no campo. Por exemplo, você quer ter a imagem do jogador na hora que ele foi chutar para o gol, por exemplo. Né? Então, você está em primeira pessoa, você tem exatamente a visão do jogador, ou você quer ver a visão do goleiro, né? Você quer ter uma outra experiência, ou do cara que vai arremessar. Então, acho que esse tipo de tecnologia talvez seja muito mais entretenimento, deveria ser, acho que muito mais entretenimento, talvez, do que se algo para julgar uma jogada. E eu acho que o futebol americano eles tem uma regra muito interessante sobre isso, porque o árbitro ele marca o que ele viu e depois ele vai ver o VAR. Se ele não se convence, vale o que ele viu. Então, se ele marcou que foi touchdown e depois foram rever e ele não se convenceu, vale o que ele viu. Se ele viu que foi touchdown, acabou. Entendeu? Se a imagem não é clara ou se não tem conclusão, vale o que ele viu. Então, você não tira a humanidade da decisão. Porque aí ele fala, não, na hora, da forma como eu vi isso, vale o que eu vi. Se depois na imagem ficar claro, não, realmente a bola não passou da linha claramente e não... então beleza, volta a jogada. Então, acho que eu iria mais nessa linha. E só para complementar, existe uma banda de rock muito famosa argentina chamada
de estéreo. O Varalo, você pode tirar um pouco sua imagem, que está sumindo sua voz. Isolado tem 90, tá. Aqui, eu tirei já. Beleza. Perdão. Não, então eu estava comentando que aqui na Colômbia e na América Latina inteira tá sendo feita uma turnê dessa banda, chama Soda Stereo. O vocalista, que era o grande personagem da banda, ele morreu faz uns 10 anos. E uma produtora argentina com tecnologia desse tipo de vídeo volumétrico, só que com uma banda ao vivo, está fazendo shows como de reviver a experiência da banda. Então eles botam os músicos originais tocando ao vivo e eles projetam o guitarrista. Então é uma coisa feita em tempo real. Diz que é uma experiência muito interessante, não deve passar pelo Brasil, porque no Brasil a banda não teve muito sucesso, mas aqui já passou na Colômbia, vai passar na Argentina e vai passar em toda a América Latina. Então, eu vejo esse tipo de tecnologia, acho que mais para entretenimento do que talvez para substituir um VAR ou uma coisa do tipo. Então, mas, por exemplo, já tem comercialmente aplicações desse troço aí. Cara, bem interessante isso aí. Como é que é o nome da banda? Se puder escrever e a gente acompanhar, de repente, assistir. Eu escrevo aqui, sim. Passou aqui, eu não vi, deixa eu tirar o vídeo. Eu não vi o show, mas assim, mostraram algumas imagens, assim, o legal é que é ao vivo, a banda tá tocando ao vivo, e ele tá projetado ali, então a banda tem que acompanhar o que ele tá cantando, é muito interessante, é bem ensaiado e tá bem feito. Então eu vou mandar aqui para vocês pesquisarem depois. Bacana, legal mesmo. Matheus, por favor, fala aí. Eu quero trazer uma provocação. Assim, eu sou um grande entusiasta de IA, né? Inclusive, venho até pivotando alguma das minhas operações mais para o lado de tecnologia do que o próprio marketing em si. Então, eu trabalhando muito mais com isso. Mas uma coisa que eu percebo e que realmente pode se tornar um desafio nessa implementação de IA, até em projetos como esse, é o seguinte: como que seria, por exemplo, a resistência cultural em relação à adoção disso, né? Porque existem coisas que o cara ele não vai por causa que ele quer um negócio mais prático ou porque ele quer um negócio mais tecnológico. O cara quer a sensação de estar no meio da galera, tomando a cerveja dele, que é o público-alvo ali do jogo, e às vezes, né, a gente quer implementar a tecnologia certa para a pessoa errada, né? Ou vice-versa, assim, contextos diferentes. Então, a provocação que eu trago é, tipo, é um puta projeto, mas será que teria aderência para o público majoritário que está lá? Aí, esse é um dilema que às vezes até eu encontro quando eu estou desenvolvendo alguma coisa com IA. Tipo, será que o pessoal ali, ele quer aquilo realmente? Ou ele está preparado para aquilo? E às vezes, quando é não, um projeto bom morre só pela ideia. Então, é uma provocação. Legal, não, muito bacana, porque depois que eu assisti isso, eu estava vendo, eu fico imaginando, quando nós assistimos Fórmula 1, o cara aparece hoje, assistindo a Fórmula 1, até é possível ver o consumo, o desgaste do pneu. Então aparece aquela telinha do lado com o desgaste do pneu, que é ruim, não é uma coisa muito agradável de você acompanhar, porque você perde o foco da dirigibilidade, da emoção, né, que a gente quer. O que você está tocando tem, né, no fundo, tem a ver com isso, porque colocando todos esses sensores, daqui a pouco vão estar dizendo quanto de força aquele jogador colocou, seja na mão ou seja no chute, entendeu? O exato instante onde a bola pegou no rosto do cara, o quanto isso, qual o impacto disso, daqui a pouco não está falando, vai ter tanto G, né, o impacto foi equivalente, não sei o quê, e daqui a pouco você foge, né, você tem razão, é uma provocação bem interessante, né, e futebol é a gente vê o cara jogar, pô, chuta canela, derruba, cai, levanta, e vamos para cima, né, então, e está ficando chato, inclusive hoje já não pode nem comemorar mais, né, então você vai num determinado estádio, você não pode mais comemorar, entendeu? Porque o cara acha que está desrespeitando, poxa vida. Valmir, rapidinho, tá virando videogame. Né? Você jogando videogame, você consegue se aproximar, fazer o replay da forma que você quiser, né? Basicamente é isso. É verdade, cara. Então, poxa vida. Então tem coisas que eu acho que tem essa provocação sua, é interessante. Passar a palavra para o Edson, depois para o Roberto. É só colocar um ponto disso ali, que o texto ali, o vídeo está dizendo que a ideia é usar para ajudar o árbitro a tomar a decisão, né? Não é usar para ela decidir o lance, né?
A gente sabe se a gente usar uma máquina para decidir um lance de futebol, o futebol vai perder a graça e vai perder a audiência. Né? A graça do futebol é justamente essa, né? É a imprevisibilidade. Você não sabe se o árbitro vai achar que é pênalti, que ele pode achar que não é, mesmo o VAR dizendo que era, né? Todos os comentaristas da Globo, da Band, dizendo que foi pênalti, ele acha que não foi e não foi. E vai reclamar depois na súmula e vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Só não funciona para o meu time, meu time nunca ganha desse jeito, mas eu tenho um monte de time que só ganha assim, faz parte. A graça é essa. Né? Agora, é interessante como ajuda, porque se você pensar nisso, a gente já usa isso. Né? Os grandes atletas de futebol de outras, quando estão treinando, você tem tecnologias hoje, não assim tão avançadas usando as com IA, mas que vai lá, fotografa, filma, e depois o pessoal pode ler e analisar isso em outros ângulos para medir, como você falou, medir força do cara, medir a velocidade. Tanto que o jogador profissional de futebol, quando ele bate na bola, quando ele chuta na bola, não foi por inspiração dele. Ele foi instruído qual é o ângulo que ele tem que bater, como ele tem que bater, mas com muito estudo antes, de cara que nem é de futebol. É físico, é matemático, é uma série de gente que fica ali estudando essas imagens, isso tudo. Então, essa tecnologia só ajuda isso, né? A aprimorar mais o estudo do futebol e se congelar. Se vocês lembrarem, tem alguns filmes que, por exemplo, até me lembro do Harry Potter, meu filho gosta muito aqui, que ele vai lá e congela uma cena, ele está assim num ambiente, ele congela. Aí depois ele fica passando em volta, olhando, ele estava falando, olha, caiu aqui. Eu acho que nesse sentido fica mais fácil para o árbitro olhar mesmo, depois da cena congelada, ele girar, olhar por cima, olhar por baixo, foi pênalti, o cara realmente teve a intenção. Mas fica na interpretação dele que o cara teve a intenção. Né? Então, acho que vai ajudar, mas não vai tirar a graça, porque não é ela que decide, né? Continua sendo o ser humano para decidir. Entendeu? Entendi. É uma boa reflexão, inclusive, sobre a questão da intenção que você colocou, que é bem interessante. A intenção de uma falta, né? A intenção, sei lá, de... Você vê que várias vezes, você vê lá nitidamente na imagem, o jogador foi primeiro na bola. Bateu o primeiro, a regra diz, pegou o primeiro na bola, depois bateu no outro jogador, não é falta. Mas o juiz entende que não foi e vai continuar não entendendo. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Bacana, legal. Roberto? Eu queria só fazer uma perguntinha. Você lembra o nome da tecnologia aí, Valmir? Acturus. É da Acturus. O nome da tecnologia eu não me lembro, mas a empresa que está por trás, e talvez seja esse o nome, é Acturus. Então, aí eu queria perguntar, Acturus tem mãe? Porque, né, vocês entenderam, seguindo a provocação do Matheus, né? Pô, se ela não tem mãe, não tem graça, cara. Não tem graça. Então, a responsabilidade tem que ficar na mão do juiz, porque é a mãe do juiz que responde por isso, entendeu? Só para descontrair um pouco mais aí. Tá bom, legal, boa. Eu não sei. Vai lá, Márcio. A tecnologia ela muda a dimensão do esporte, né? Então, por exemplo, um salto triplo, eu já vi assim estudos, né? A velocidade, a impulsão no momento certo, o movimento que o cara faz durante o ar para ele conseguir chegar mais longe, tudo isso é muito estudado, como o Edson falou, né? Então, a tecnologia, acho que ela auxilia na questão do aumento dos limites, né? E é melhor uma tecnologia ajudando do que o cara tomando alguma substância proibida, né? Que tem ligas de esporte que estão até permitindo agora o que algumas chamam de doping, que eles usem para aumentar a questão física. Aí você começa a perder um pouco da espontaneidade, né? Então, o esporte, por exemplo, se a gente vê o futebol, né? Ele tem a malandragem que faz parte, né? Então, e o gol da Argentina, lá, mano de Deus ali, como que seria, né? É folclórico, e aconteceu,
E aconteceu com um cara que é um gênio, né? O Maradona, né? Então, eh, como que a gente viria isso dentro dessas novas perspectivas, né? Então, teve uma final, acho que é da Itália e da França, que o italiano xingou lá a irmã do Zidane, alguma coisa. O Zidane deu uma cabeçada nele e foi expulso, né? Então, eh, isso sempre fez parte do futebol. Essa malandragem sempre fez, desde o tempo do Pelé, né? Então, como é perder isso, né? Como é, de repente, hoje a gente já tem lá a leitura labial, né? É muito interessante. E os jogadores, quando conversam hoje, põem a mão, o técnico, todo mundo esconde, né? Então tá mudando, né? A forma de comunicar e, e aí, perdendo a espontaneidade, como que fica? O Valmir falou da questão da Fórmula 1. A Fórmula 1 há muito tempo não é só o cara que dirige melhor, é o cara que tem a melhor máquina e ele se adapta à máquina, né? Então, aquele conceito de direção, né? Dele ter ali a intuição dele, né? A espontaneidade vira tudo uma estratégia, né? E isso aí, né, pessoal, como diz o filme, né, muda todo o cenário do esporte e muda a questão do negócio, né? Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Quem que vai vender uma nova imagem, né? É muito interessante, às vezes, quando a pessoa vai bater o pênalti, dependendo do ângulo que você vê a câmera, parece que a trave é pequena, né? O espaço é pequeno. Aí, se você vê da câmera de trás, é uma coisa enorme. Você fala, meu, é impossível o cara perder um pênalti, né? Então, assim, muda as perspectivas, vai criar. Será que vai ter uma assinatura premium para alguém conseguir ter se enxergar dentro do campo, né? Será que ele quer ver? E dentro disso assim, um patrocinador vai querer colocar ali. Hoje, cada espaço da camisa tem um valor de patrocínio, né? Se você vai ter uma outra forma de enxergar aquilo ali, vai mudar esse valor, né? E os jogadores vão aprender né, novas formas de malandragem. Por exemplo, hoje mesmo com é, é, a tecnologia que a gente tem no VAR, né? Você não consegue, numa entrada no futebol, você não consegue avaliar por ali a intensidade, né? O cara chuta. Tanto que os comentaristas, cada um fala uma coisa. Se você colocar três comentaristas, né? Tem que colocar três para não ter um empate, né? Então fica dois pensa uma coisa e outro pensa o outro, mas é, e o juiz está lá dentro, né? Então ele vê a intensidade do que aconteceu. Então assim é, é uma tecnologia se adotada muda o patamar, né? Precisa ver, né, Roberto? Você falou do holograma, né? Precisa ver se ela vai se mostrar viável, né? Eu acho que o filme foi muito feliz, que ele falou, olha, está custando caro, usa muito processamento, então eu acho que tem muito a ver o RFID, por exemplo. O Roberto citou aí tecnologias que são usadas há mais de 30 anos, né? Por que que não? São inovações, mas não tiveram. Isso aí precisa ser tratado como um negócio. Por exemplo, o carro elétrico tem desde os anos 60, tá bom? Por que que está entrando agora? Porque existe aí uma viabilidade econômica, né? Que ainda se discute isso aí bastante. Então, é, é, são essas coisas disruptivas, o que acontece? Ela sobrevive se ela consegue viabilidade econômica, né? Então, quando a gente usa, o Matheus nem conhece os disquetes, né? Depois entrou o CD, né? Então, o disquete, quando entrou o CD era mais caro que o disquete, né? Então, depois a tecnologia muda, a coisa vai se barateando, aí de repente aquilo ultrapassa a tecnologia antiga e ele se afirma. E isso acontece com tudo, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? É, tem um impacto bastante grande. Agora, isso aí vai sobreviver se alguém souber
vender bem, né? O Matheus colocou a questão cultural também, né? Tem que trabalhar isso aí. Quem quer comprar isso, né? Quem quer ver tudo no detalhe do jogador, né? Então, é, é bastante interessante. A gente tinha um jogador, o Beckham, né? Ele ganhava mais dinheiro como modelo do que como jogador de futebol. Então, para um cara desse, era muito interessante ele ser fotografado por vários ângulos, né? Mas, enfim, muda, acho que muda o patamar, e aí muda não só pela questão do avanço dentro do esporte em si, de procurar os limites, mas muda também na questão de como isso se torna um produto de venda. Eu vejo bem assim, né? Legal, boa reflexão, Márcio. Alex? Complementando, na verdade, eu concordo em partes com o que o Marcos falou, e aí o que que eu na verdade, eu acho que o momento, o ser humano um pouco segura, então, tem uma frase do Sam Altman, que acho que ele falou num evento, acho que em março desse ano, que ele falou, eu errei quando eu achei que seriam substituídos os humanos por IA em tantos anos. Eu percebi que os humanos querem interação com os humanos. Então, parece, inclusive, já tem até uma discussão que parece que com a IA, a pessoa está falando assim, não, peraí, é um robô, é um chat. Ah, então eu não quero saber, eu quero pro call center. Só que antes ele estava sendo resolvido com o chat, estava tudo certo, né? Então eu acho que a gente está entrando numa era de, pô, não vou ter mais árbitro nenhum. Eu vou ter um monte de câmera e vai aparecer no telão as coisas que vão acontecer e o robô vai se virar e aí a gente não vai ter mais jogo de futebol que o Corinthians pagou árbitro, porque daí vai ser tudo legalizado, né? Vai ter tudo honesto. Eu acho que a gente não vai chegar, eu pelo menos eu acho que eu não vou assistir essa evolução. Pode ser que futuras gerações, né? Mas eu acho que eu não vou assistir isso, porque eu acho que a gente quer ter no domingo uma discussão de um bando de homens discutindo, foi pênalti, não foi pênalti. Eu acho que tem essa magia, então tirando o jogo de tênis, porque jogo de tênis é o que foi comentado, né? Jogo de tênis não tem mais essa discussão do é linha ou não é linha, né? Poucos jogos eu vejo, porque o jogador ele pode ir lá discutir e falar, não, eu quero ver. Mas são poucos dos jogos que eu vejo que o cara levanta a mão e fala, não, peraí, eu quero ver. Porque ele já sabe que normalmente o computador tá acertando e aí o juiz de linha ele já tá apitando, né? Então eu vejo que vai ser uma defesa do humano. Eu acho que não é falta de tecnologia, não é falta de dinheiro, mas eu acho que o humano vai ficar brigando muito para evitar que a gente tenha 100% uma IA tomando decisão, né? Beleza, Alex, obrigado. Tocou num ponto bem polêmico, né? Mas essa é a graça do futebol. Vai lá, Roberto, depois o Edson. Só um comentário, né? Eu valorizo muito o processo histórico, né? Por isso que frequentemente eu estou puxando alguma coisa, né, da linha do tempo, né? E coincidentemente, o Márcio falou agora há pouco, né? Se referindo a Matheus, né? Sobre disquete, né? E eu mostrei um bottom, né? Com mais de 30 anos no começo. Ó, disquete é uma coisa super atual, ó, pessoal. Vocês estão conseguindo ver? Isso aqui contém uma ferramenta que era uma chave de segurança de um game que eu desenvolvi nos anos 90. Foi lançado em 1998 pela Globosat. E esse aqui, e o jogo vinha num CD e o disquete era a chave de segurança. A pessoa colocava o disquete para validar o conteúdo que estava no CD e o próprio sistema inutilizava o disquete. Ele não conseguia usar mais que uma vez. E isso aqui, Márcio, ó, não sei se o Márcio está visualizando. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito aqui? Não, chega mais perto. Não consigo. Eu acho que você tem que bater uma foto e depois mandar para o grupo.
Então, Roberto, eu vou ler aqui, ó, Siemens, já ouviu falar, Valmir? eu já ouvi, é uma empresa Ouviu que... falar, né? Opa, E aqui tá, telefonia digital, treinamento baseado em computador. Isso aqui foi o precursor do EAD. Então, nos anos 80, os treinamentos vinham em CD, né? Anos 80 e 90, chamado CBT, que era o Computer Based Training, que evoluiu depois para o WBT, que era né, por meio da web. Então, os treinamentos online, né, começaram a usar a internet e depois evoluiu para o EAD, né, eu diria aí no começo dos anos 2000, as universidades começaram a incorporar essa metodologia e essas ferramentas de EAD, e há 2 anos atrás nós tivemos a linha de, digamos assim, a linha de sucesso onde o EAD ultrapassou o ensino presencial, somando né, todas as escolas oficiais, né, de nível superior, inclusive. Então, assim, eu acho muito interessante essa linha do tempo, essas evoluções, né, porque o que o Márcio falou, exatamente, tem muita tecnologia que pode ser útil, mas do ponto de vista econômico, financeiro, ela não se viabiliza, né? Então, às vezes, o que viabiliza é algo que financeiramente é viável, mas nem sempre ele resolve um problema do ser humano, e muitas, né, da sociedade. E muitas vezes até chega a criar outros, né? Pode, né, resolver parte de um problema e criar outros, né? Então, é um processo evolutivo, né? Que está muito focado aí nessa questão da dependência financeira e econômica de cada recurso. É isso. maravilha, Roberto, bom trazer essas... Tira uma foto e manda para a gente aí, que não ficou muito bem na imagem, né? Vai lá, Edson. Depois tem o Roberto, tem o Varalo. É rápido, só para reforçar, o Alex colocou muito bem aqui, o Código do Consumidor, ele já lá atrás já exigia que as empresas informassem qual era o meio de comunicação que ela estava inserido. Então, se ela está lá no chat e tem uma máquina respondendo um bot, né, e aí o bot também é máquina, se é IA também é máquina, e aí se tornou, obrigatório. E as empresas começaram a tomar mais atenção a isso, porque eles estavam colocando, quando era um bot, era claro ali que era o bot que estava respondendo, já logo no começo falava, eu sou a fulana, né? O bot da não sei quem. Quando virou IA, os caras pararam de colocar, e aí algumas empresas foram autuadas por causa disso, e agora estão tomando mais o cuidado de colocar que realmente é uma inteligência artificial. E aí, quando coloca que é uma inteligência artificial, e aí, muito bem colocado pelo Alex, as pessoas não querem, as pessoas até falam com o bot. Com o bot eu falo, eu quero falar com a Lia, eu quero falar com a Bia do Bradesco, com a Magalu, eu falo com a Magalu. Mas quando diz assim, olha, eu sou a inteligência artificial do Magazine Luiza, eu não quero mais. Não, você não quer. Você não quer, eu quero, então eu quero falar com o humano. Escreve ou escreve. Quero falar com o humano. É bacana você trazer esse comentário, porque realmente eu trabalho muito com essa coisa de atendimento, e é agora uma preocupação que as empresas têm, porque os clientes estavam reclamando, e aí, quando vai para o Código do Consumidor, realmente lá atrás já tinha um artigo no Código do Consumidor que dizia que você tinha que informar quem é que estava do outro lado respondendo ele. Era uma máquina ou era o ser humano? E no momento que as pessoas descobriram que é uma máquina, a maioria não quer. Ela quer perguntar alguma coisa para o bot. Qual que eu tenho de saldo? Responde. Né? Agora, quando você fala assim, como é que eu invisto meu dinheiro? A maioria não quer perguntar para a IA como é que ele investe o dinheiro dele. Porque ele não tem aquela segurança. Né? Se ela fizer errado, eu culpo quem? Ainda tem essa dúvida. Eu culpo quem? Agora, quando é uma pessoa, não, foi o Valmir que falou para mim investir o dinheiro aqui. Então, eu vou tirar satisfação com o Valmir. Bacana, Alex. Bacana você trazer isso aqui para o tema. Viu? Legal. Vai lá, Varalo. Não, um último comentário, acho que, não sei se foi você, Valmir, que falou sobre, eu acho que às vezes, ou foi o Roberto, mas assim, às vezes a tecnologia resolve problemas que não existem, né? Ou seja, tem tecnologia... Não, eu lembro de um caso, isso para mim ficou marcado, porque era uma coisa assim que eu achei
Tinha um Se você tirar absurdo, seu som, que sua imagem vai era, ficar melhor, era Varala. uma app, isso faz uns 5 anos atrás, eu participei de um curso, acho que não, tipo um MBA online, na época da pandemia. Vou tirar. Melhorou? Você Sim, melhorou agora. Então, assim, eu acho que às vezes tem muita tecnologia que resolve problemas que não existem. Então, eu lembro de um caso que me marcou que era assim, tinham desenvolvido uma app para supermercado, onde você podia buscar o produto, ele te dava a gôndola, a posição. Puta, eu lembro até que alguém no dia lá falou, meu, não é mais fácil você chegar lá e perguntar, meu, onde é que está o arroz? E o cara te indica. Puta, é umas tecnologias que... E aí uma outra pessoa falou, cara, isso é um tipo de coisa que não resolve, porque no dia a gôndola é montada de um jeito, no outro dia é montada de outro. Então, assim, eu não sei, às vezes a tecnologia vem com muitas soluções para problemas que não existem. Então, eu não sei se esse tipo, às vezes, tem tecnologia para tudo, né? Se você imaginar, tem para tudo, né? A hora que tem capacidade quase ilimitada de computação, puta, é só fazer o software, né? E a IA faz o software rapidinho. Começar que realmente é um problema real, né? Não estamos inventando problema que não existe. Então, não sei, às vezes é mais como um ponto de discussão ou de reflexão sobre, puta, realmente é tecnologia legal, mas, puta, tem coisa que será que realmente compensa migrar para a tecnologia ou até economicamente viável, né? Não sei, vamos ver. É um momento de muita mudança, não sei. Acho que às vezes as pessoas não param para pensar, putz, isso é um problema mesmo ou estão inventando problema? Mas fica aí para pensar também, vamos ver. legal, é interessante isso, né? É interessante saber isso, que nem esse problema de gôndola é um fato. Você vai no supermercado, só que quem cria a dinâmica de mudar as gôndolas, os produtos das gôndolas de lugar, é a estratégia deles em fazer você sair procurando pelo supermercado para poder comprar aquilo que você também não queria, nem imaginava comprar, né? Não, mas imagina como se fosse um Waze, né? Você entra no supermercado e o Waze te diz, eu quero ver onde está o sucrilhos. Aí você bota lá, me manda para o sucrilhos. Pô, você ficar com o celular na mão, vendo a rota do corredor que você vai chegar no sucrilhos. Puta, é problema isso? Isso é uma coisa prática? É um problema real da sua vida? Você vai ficar realmente, vai otimizar o seu tempo, saber que o sucrilhos está na gôndola 3 do corredor 4? Puta, eu não sei. Eu acho que realmente, às vezes, o pessoal faz certas aplicações, certas coisas que não tem sentido, cara. Mas tudo bem, tá desenvolvedor, tem para tudo, mas vamos lá, vamos em frente. Tem para tudo, é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, faltam 2 minutos aqui. O Matheus, a gente é muito rigoroso no horário de terminar. Às vezes a gente até o próprio ferramenta, o Google Meet, derruba a gente, tá? Mas faltam 2 minutos aqui. Alguém quer interagir? O André não falou nada, está em silêncio. O Vladimir também está em silêncio. Né? Não se preocupem, não. Quero saber se o Palmeiras tem Mundial. Olha, o Palmeiras, ele não tem o Mundial da forma como vocês estão falando, mas eu quero dizer para vocês que em 1951, né, quando ele ganhou, eram mais de 100 mil pessoas no estádio, lá no Rio de Janeiro, onde todas as torcidas do Brasil foram lá prestigiar a Academia Palmeiras, inclusive corintianos. Olha, há controvérsias. E tem um ponto. Há controvérsias. O ChatGPT falou que ele não tem o Palmeiras tem porque ele tem o universal, né, cara? Faz o VAR do fax. Tem o fax aí. O objetivo do Palmeiras não é mundial, cara. Ele é universal. Joga o fax aí no ChatGPT, vê se ele reconhece. Tem uma imagem da IA criada, a IA conseguiu criar uma imagem disso? Joga lá o fax. Cadê o fax, homem? Joga o fax no ChatGPT, vê se ele reconhece. Tô criando uma IA aí chamada Yasmin. Varara, não apela não, velho. Não apela não com o Valmir. Boa, gente. Pô. Tô achando que o Vladimir já foi juiz de futebol, hein? Não. Tá aqui um exemplo, né? Que a inteligência artificial pode vir tornar tudo muito frio, mas estas discussões ela não vai conseguir substituir, né? É um negócio muito bacana, que é um negócio bacana. Você acompanha o resto da semana a opinião do chefe da equipe de Fórmula 1, um lado, o Verstappen no outro, as suas opiniões. E não são opiniões que a IA vai responder. As pessoas
tem as suas opiniões, né? Quem é lulista, quem é bolsonarista, e sai uma discussão que demora 7 horas e não se chega à conclusão. A IA não vai conseguir ajudar muito nisso daí. Do ponto de vista tecnológico, se vocês lembrarem, a TV, quando surgiu a TV mais nova, o pessoal dizia assim, olha, você vai assistir uma novela, vai gostar daquela camiseta que o cara está usando e vai poder, então, dar um comando para poder comprar aquela camiseta. Isso, de fato, não aconteceu diretamente. Acontece indiretamente, mas diretamente acabou não acontecendo, né? Parece que o ser humano ainda está superior a isso aí. Mas esse tipo de raciocínio que foi feito nessa reunião, eu acho muito legal, muito rico, porque é coisas que fazem a gente pensar, né? A gente tem que pensar o que vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer. Eu acho isso que é uma riqueza que o ser humano dá mais do que a inteligência artificial, né? E olha que vocês sabem que eu gosto de IA, né? Gosto demais. Mas tem algumas coisas que ainda, por enquanto, né? Por enquanto, a IA e os mecanismos modernos, a tecnologia não chegou. Sei lá, é um pouquinho dessa opinião minha, torta, fim de apresentação, e fico feliz de ter assistido aí mentes bacanas, de verdade, mentes bacanas, dando a sua opinião sobre esse assunto. Acho muito legal, muito mesmo, viu? Estão todos de parabéns. Obrigado, Vladimir, você é muito carinhoso com todos nós aqui. Bem bacana. Bem, gente, chegamos ao final da Terça com Sucesso. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Até a próxima terça, com sucesso. Boa noite a Boa todos. semana, Hein? pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado.